Salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala para vocês é o professor João, ou JB, para quem quiser, professor de História da Escola Profissional Dom Bosco. E hoje a gente vai dar início à nossa primeira aula virtual, certo? Espero que todos vocês estejam muito bem de saúde, tanto vocês quanto os papais, quanto as mamães, os familiares. Lembrando vocês que é um momento de ficar em casa, de ficar quietinho, de boinha e estudando, logicamente, não é? Antes da gente começar a matéria nova, vou lembrar vocês que a última coisa que vocês têm no caderno anotado é o gênero Homo, que a gente falou um pouquinho sobre o Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis e Homo sapiens. Hoje a gente vai começar a ver então como que o gênero Homo começou a viver mesmo, sair da onde ele estava e chegar para onde ele é hoje, tá bom? Começando então o tema 2 da unidade 2 do nosso livro didático, a vida no Paleolítico, tá? O Paleolítico, ele recebeu esse nome por relembrar as pessoas de algo antigo, tá bom? E antes de começar mesmo a matéria, vou lembrar vocês de que tudo que tem o asterisco ou o nosso asterístico no nosso texto aqui, vocês anotem, prestem mais atenção, porque vai cair na prova. Quando as aulas voltarem, nós teremos prova novamente. Eu sei que vocês adoram fazer minhas provas, então vamos ter mais algumas, certo? Mas vamos voltar à matéria então. Os hominídeos, que somos nós homens, né? De 2,5 milhões de anos atrás, eles começaram a fabricar os utensílios, tá? Principalmente alguns objetos como faca, machado e lança. E esses objetos foram os que nos diferenciaram principalmente dos outros animais. Os outros animais eles conseguiam sobreviver apenas com o instinto e a capacidade deles. Nós, homens, conseguimos nos adaptar à natureza, certo? Então, essa é a maior diferença entre os homens e os animais, tá bom? O Paleolítico, ou a Idade da Pedra Antiga, também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, e ela durou até 12 mil anos atrás, tá? Mas, professor, por que a Idade da Pedra? Porque a única coisa, o único vestígio que nós temos dessa época são as pedras deixadas, porque os ossos, a madeira e alguns poucos resquícios de fogueira e pinturas, né, não são muito encontrados. A maioria são essas ferramentas, esses utensílios que nós começamos a construir e a manusear nessa época. Ainda falando da vida do Paleolítico, vou lembrar vocês de que os povos dessa época eram nômades, ou seja, eles não possuíam uma moradia fixa, eles se deslocavam de uma região para outra, e isso é um processo muito importante que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Só que por que que eles viraram nômades, professor? Primeiro, eles eram apenas coletores de frutos silvestres. Eles não cultivavam os frutos, ou seja, quando acabava a maçã de uma macieira, eles tinham que ir para outro lugar procurar mais maçã. Então, eles não tinham uma moradia fixa, certo? Depois disso, eles começaram a caçar pequenos animais e, logicamente, foram aperfeiçoando os seus utensílios, as suas armas e começaram a caçar grandes animais, certo? O início da vida no Paleolítico se deu nas savanas africanas, tá? E eles tinham alguns acampamentos provisórios, só que eram por pouco tempo que eles ficavam lá, por alguma estação do ano apenas. Depois eles seguiam os animais para onde eles fossem, tá bom? E eles moravam principalmente dentro de cavernas, certo? Marquem bem isso. Essas cavernas mais para frente serão importantes para a gente, tá? Depois, com o tempo, eles começaram a construir pequenas moradias que eram feitas de madeira, ossos de animais e as peles desses próprios animais. Logicamente, esses materiais que eles utilizavam, eles eram perecíveis, eles estragavam, ou seja, a moradia estragava, eles tinham que mudar novamente.
disse para vocês, eles eram nômades, ou seja, eles saíam de lugar para ir para outro. Então agora a gente vai dar uma olhada bem rápida e simples sobre pelo caminho que eles fizeram até chegar onde a gente está hoje, na América do Sul. Vocês podem se perguntar, professor, como que eles chegaram aqui? Vou explicar para vocês, tá? As prováveis rotas foram, levando em consideração que a vida nossa do Homo erectus surgiu na África, eles saíram da África, do deserto do Saara, e subiram para o Oriente Médio. De lá eles foram para a Europa e outro grupo foi para a Ásia. Esse grupo que foi para a Ásia se dividiu. Um desceu para as Filipinas e chegou na Oceania, e outro subiu para a Sibéria, na Rússia, e chegou no Alasca depois. Aí tem duas possíveis teorias. Uma, eles chegaram no Alasca e desceram da América do Norte até a América do Sul, e outra que eles conseguiram navegar pelo Oceano Pacífico, passando pela Polinésia, e chegaram à América do Sul. Tanto as duas teorias são aceitas até hoje, tá? Mas não se sabe exatamente qual das duas é a correta. Pode ser que as duas estejam corretas, tá bom? Mas os Homo erectus e os Homos neandertalenses, eles desapareceram e não deixaram mais descendentes. Tanto que agora os únicos descendentes do gênero Homo somos nós, os Homos sapiens. Lembra que eu disse para vocês guardarem bem o que estava marcado lá como caverna? Então, dentro dessas cavernas, a gente encontra a arte rupestre. E o que é essa arte rupestre? Eram as pinturas e as gravuras que representavam o cotidiano dos hominídeos na época, tá? Através delas, eles tentavam dar algum significado para a existência deles, tá? Eles marcavam nelas, por exemplo, as mãos deles para mostrar quantas pessoas estavam lá. A quantidade de mãos identificava a quantidade de pessoas que estavam lá, certo? Eles marcavam ainda os animais que eles encontravam, algumas façanhas que eles conseguiam, tá? E a mais famosa de todas essas cavernas é a caverna de Chauvet, que se encontra na França, que é essa imagem que acabou de aparecer para vocês, tá? Há cerca de 10 mil anos, eles começaram a representar ainda nessas cavernas imagens não só de animais, mas deles mesmos fazendo algumas coisas, como por exemplo dançando ou lutando ou algum ritual mágico, alguma coisa que eles achavam interessante, eles pintavam também nas cavernas, tá? Porém, gente, não era apenas pintura que eles faziam. Eles também faziam alguns talhos nas paredes para mostrar que estava lá. Eu disse para vocês, volto a repetir, a matéria que eles usavam para fazer essas gravuras não era uma coisa muito higiênica. Eles usavam fezes, urinas, gordura de animais mortos, sangue, tudo o que podia marcar, eles usavam para fazer essas pinturas, certo? Quando não tinha pintura, eles usavam seus utensílios e conseguiam fazer alguns talhos ainda nas paredes, certo? Mas, professor, e no Brasil? Existe isso aí? Já que eles chegaram aqui, né? Por volta de 12 mil anos atrás. A gente tem alguma coisa aqui? Tem, claro que tem. A gente tem, por exemplo, no Mato Grosso, em Rondonópolis, um sítio arqueológico muito importante. Em Minas Gerais, nós temos dois, a Lagoa Santa e Peruaçu, que são muito importantes sítios arqueológicos e onde a gente encontra pinturas rupestres aqui no Brasil. Na Paraíba, a gente ainda tem a Carires Velhos e no Piauí existem dois também, o Parque Nacional da Serra da Capivara e o Parque Nacional de Sete Cidades. Aconselho vocês a procurarem na internet por esses lugares se vocês quiserem e fazerem um tour aí pelo local. Ver aí as imagens que tem é algo muito interessante. Bom, gente, chegamos ao final, só que, antes de mais nada, a gente tem o parolar. Eu sei que vocês gostam de fazer exercícios, não é? Então, vamos fazer aí o parolar de vocês, página 41 e 42. Na página 41, os exercícios números 1 e 2. Na página 42, exercícios 1, 2 e 3. Façam no caderno, tirem a fotinha e enviem para mim no menu Atividades do Google Classroom ou Google Sala de Aula. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço, um pouquinho de longe ainda,
mas mesmo assim com muito amor e carinho. Até mais.